Ao sucesso com Hollywood. Você se lembra daquela antiga propaganda da Marlboro? Aquele cowboy com aparência máscula, aquele homem bastante rústico montado num cavalo com seu belo chapéu na cabeça, cavalgando ao pôr do sol, às vezes aparecendo apenas a sua silhueta sobre o cavalo e mostrando para as pessoas que o cigarro era uma coisa bacana. Ou aquela propaganda do Hollywood, cujo slogan era Ao sucesso com Hollywood. Então mostravam iates, mostravam coisas luxuosas, mostravam belas mulheres e homens bonitos e lugares bacanas, belos carros e a pessoa fumando um Hollywood, porque Hollywood era realmente a garantia de sucesso. Ou outros cigarros charmosos, cigarros diferentes, cigarros de ricos, cigarros de pobres, cigarros fortes, cigarros fracos. O interessante é que, alguns anos atrás, a partir de alguns anos atrás, algumas pessoas começaram a entrar na justiça contra as empresas de cigarro, ainda mais lá nos Estados Unidos. E várias pessoas ganharam grandes indenizações porque disseram que contraíram câncer por causa das empresas tabagistas, das companhias de cigarros. E essas pessoas começaram a argumentar em seus processos contra as companhias tabagistas que foram enganadas, foram ludibriadas, porque as propagandas diziam que o Marlboro faria com que a pessoa seria máscula como aquele cowboy da Marlboro, ou que o Hollywood traria sucesso. Mas em vez de masculinidade e sucesso, as pessoas contraíram foi câncer e impotência sexual, ou seja, não ficaram potentes como cowboy e não ficaram com muito sucesso como o Hollywood prometia. Então entraram na justiça dizendo, olha, eu estou com câncer e eu estou impotente por causa das companhias tabagistas. A culpa não foi minha, eu sou vítima. Eles me enganaram, fizeram propagandas falsas e eu caí nessa, acreditei e agora eles são culpados, não sou eu. Esse mesmo argumento, essa mesma coisa assim de transferência de responsabilidade, transferência de culpa, já vemos isso logo no começo da Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, depois que Adão e Eva tomaram do fruto proibido e comeram, Deus perguntou a Adão, Adão, o que foi que você fez? Adão respondeu, Senhor, eu não fiz nada. Quem fez foi minha mulher. Então Deus chegou à mulher e falou, mulher, o que foi que você fez? A mulher falou assim, olha, eu apenas fui enganada. A culpada é a serpente. Daí Deus chegou na serpente e falou, serpente, o que você fez? A serpente olhou do lado, não tinha mais em quem colocar a culpa. Falou, fui eu mesmo. Mas não fiz sozinho não, porque eu não obriguei a mulher a comer, não obriguei nada. Eu não obriguei nada. Ela comeu porque quis, ela levou lá para o marido. Eu nem mandei a mulher levar para o marido, ela levou porque quis. Mas desde o terceiro capítulo de Gênesis, já vemos o homem, o ser humano, transferindo responsabilidades e não assumindo os atos, não assumindo a responsabilidade, a culpa e as consequências daquilo que faz. Hoje está do mesmo jeito. As pessoas ainda têm dificuldade de assumir o que fazem. Até quando ficaremos colocando a culpa nos outros? Até quando deixaremos de assumir as nossas culpas? Até quando deixaremos de dizer, eu realmente fiz, eu mereço ser castigado, eu mereço ser culpado? Eu fiz evangelismo em cadeias, eu ia todo sábado em cadeias e sempre conversava com os presos a respeito dos motivos pelos quais estavam presos. E eu até brincava com eles, porque eu dizia assim, gente, aqui só tem inocente preso? Será que a polícia só prende inocente? Você vê agora o Lula. O Lula
está argumentando que é inocente. Não somente o Lula, Aécio Neves, essa turma toda, esses bandidos de colarinho branco, eles roubam e dizem não, não. As provas foram pegas de maneira errada, então não serve. Eu fiz errado, mas vocês estão provando de maneira errada que eu fiz errado. Como é impressionante. As pessoas têm fugido de suas responsabilidades. Os pais têm fugido de suas responsabilidades. Antigamente, quando eu era criança, se um dos meus irmãos, qualquer um de nós, chegasse à nossa casa com uma agulha que tivesse achado na rua, meu pai dizia, vai e coloca lá onde você achou. Mas nós dizíamos, mas pai, se colocarmos lá, alguém vai pegar. Meu pai dizia, vai e coloca lá de volta. Hoje, os filhos chegam em casa trazendo coisas que os pais sabem que não eram deles. E os pais não falam nada. Um filho aparece com uma jaqueta, aparece com um tênis. E ninguém quer saber de nada, porque os pais estão lavando as mãos com relação à responsabilidade dos seus filhos. Não querem saber do que eles assistem, o que estão vendo na internet, não querem saber de quais são suas amizades, não assumem sua responsabilidade de pais e colocam a culpa em quem? Na televisão, colocam a culpa na escola, colocam a culpa no governo, colocam a culpa na polícia, mas tiram de si a responsabilidade. Uma das minhas irmãs é professora em São Paulo e um dos seus alunos mora quase em frente à casa da minha irmã. E esse aluno ia muito mal nas aulas, suas notas péssimas. A minha irmã saía de casa às 7 horas da manhã para chegar a tempo lá no colégio. Voltava para casa depois das 7 horas da noite, porque lecionava em 2 colégios. Mal tinha tempo de almoçar, porque tinha que deslocar-se de um colégio para o outro na hora do almoço. Enquanto que quando minha irmã saía de casa de manhã, a mãe desse aluno que ia mal na escola já estava sentada na calçada, ali na rua, conversando com as mulheres. Quando minha irmã voltava à tarde, à noitinha, aquela mulher estava no mesmo lugar, conversando as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Não fazia nada em casa. Um dia essa mulher, folgada, teve a coragem de chegar à minha irmã e falar, professora, a senhora podia dar umas aulas extras para o meu filho? Porque meu filho está muito mal, as notas estão muito baixas e ele precisa de um reforço. A senhora não podia dar um reforço escolar para ele? O sangue da minha irmã ferveu e ficou roxo. E ela falou, eu saio de casa às 7 horas da manhã e volto às 7 horas da noite. E a senhora fica sentada ali o dia todo, o tempo todo. A senhora tem tempo para ajudar seu filho, a senhora tem tempo para dar um apoio do seu filho, para pelo menos cobrar mais dele, e acha que eu tenho que fazer isso? É muito fácil transferir a responsabilidade. É muito fácil dizer, eu estou assim por causa do diabo, eu estou assim por causa da minha família, eu sou assaltante porque meu pai foi assaltante, eu sou bandido porque meu pai foi bandido, eu sou prostituta porque minha mãe era sem vergonha, eu virei isso por causa daquilo, eu me tornei isso por causa daquilo. Tudo isso é desculpa. Tudo isso é processar a empresa de cigarro, transferir responsabilidade. Tudo isso é para dizer, eu não sou culpado, eu não tenho culpa. Eu sou inocente. O câncer que eu tenho não fui eu que busquei. A impotência que eu tenho não fui eu que busquei. Foram os outros que trouxeram para mim. Foram as pessoas que colocaram em mim. Está na hora de sermos mais adultos. Você notou como a imprensa trata você como criança? Você notou como a televisão trata o povo como se fosse criança? Eles dizem, vamos agora ao intervalo, não saia daí. Como se você fosse obrigado a ficar ali durante o intervalo, porque eles disseram, não saia daí. Eles dizem, está todo mundo usando, você vai ficar de fora dessa? Olha, está todo mundo comprando, você vai ficar sem comprar? Está todo mundo fazendo, você vai ficar sem fazer? Mostram adolescentes acampados numa fila 7, 8 dias antes
para comprar ingresso para ver um astro de rock, e eles mostram isso como se fosse legal. Então estão dizendo para seu filho, venha para cá também, seja um bobo igual esses tolos que estão aqui, dormindo, passando a noite nas filas, em barracas, revezando para garantir o primeiro lugar perto do palco. E o povo é tratado desse jeito. Só que você não é obrigado a cair nessas coisas. Você tem que ter um senso crítico maior. Você tem que ter um senso de julgamento mais apurado. Você não deve ser manipulado. E se você cair na manipulação, a culpa é exclusivamente sua. Nós não podemos transferir responsabilidade a ninguém. Nós somos responsáveis por nossos atos. Eu sou responsável pelos meus atos. A minha felicidade ou a minha infelicidade são consequências e decorrências exclusivamente dos meus atos, da minha conduta, das minhas escolhas. Não culpo e não devo culpar a ninguém pelas minhas falhas, pelos meus erros. É isto que Deus quer que entendamos. É isto que Deus quer que compreendamos. Não é porque imitamos as pessoas que aquelas pessoas são culpadas. Se nós estamos imitando, nós somos culpados. Se nós estamos assimilando princípios errados, nós somos culpados. Se nós estamos seguindo coisas que não devemos seguir, nós somos os culpados. Ainda que as pessoas tentem, ainda que o diabo sirva uma mesa bonita à nossa frente, ele jamais consegue nos obrigar a comer. As coisas existem por aí, o mal existe, mas cabe a nós escolhermos. Por isso, não devemos sair por aí processando as empresas de cigarro, porque a escolha é nossa.